Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então tá. Bom, gente, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em oração no Espírito Santo. Eu tô aqui para explicar para vocês a diferença de orar com o Espírito e orar no Espírito. Algumas pessoas dizem não ter diferença entre as duas coisas, mas eu vim mostrar para vocês que existe um pouquinho sim de diferença. Na verdade, a oração com o Espírito você encontra lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 15, onde o apóstolo Paulo diz assim: "O que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento." Você vai perceber que ali no texto de 1 Coríntios, capítulo 14, a palavra Espírito está com a letra E minúscula. Já no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, a Bíblia fala para nós orarmos em todo tempo com súplica por todos os santos no Espírito. E ali a palavra Espírito está com letra E maiúscula. Isso acontece porque existe um tipo de oração que nós fazemos com o nosso espírito e um outro tipo de oração que nós fazemos com o nosso espírito também, mas com o intermédio do Espírito Santo, com total ajuda e direcionamento do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14:15, ele está falando de orar com o Espírito no sentido de orar em línguas. Quando você ora em línguas, você está orando com o seu espírito. Mas quando você ora no Espírito Santo, você está orando com base naquilo que o Espírito Santo te direcionou a orar. Olha, então deixa eu tentar explicar para você como funciona isso. Quando você ora em línguas, que é a oração com o Espírito, e você ora em português, que é a oração no entendimento, conforme você vai praticando esse tipo de oração, as duas, você começa a ficar sensível ao Espírito Santo. Quanto mais você ora com o Espírito e no entendimento, você vai ficando sensível. E aí, o Espírito Santo ele vai precisar dizer para você áreas da sua vida que precisam de oração. Seja porque você está em uma batalha espiritual, seja porque existem áreas da sua vida que precisam de uma edificação que você precisa renunciar. Então, conforme você vai orando com o Espírito e no entendimento, o Espírito Santo começa a te dar discernimento de áreas da sua vida que precisam de oração. E aí, quando você recebe o discernimento do Espírito Santo para você orar, você está orando no Espírito, porque agora você está orando com a fé que foi trazida pelo próprio Espírito Santo, porque Ele mesmo está dizendo para você quais são as áreas da sua vida que precisam de oração. Então existe uma pequena diferença entre orar com o Espírito e orar no Espírito, porque orar no Espírito é segundo o discernimento que o Espírito Santo te dá, e orar com o Espírito está falando de oração em línguas. Olha, esses não são os únicos textos que nós temos de referência sobre esse assunto, mas são com certeza os principais. Então aí fica a dica para você pesquisar na Palavra de Deus e toda vez quando você ali ver a palavra orar no Espírito, você vai saber que isso é uma oração feita através do discernimento que o Espírito Santo te dá. E como que o Espírito Santo vai te dar o discernimento? Olha, o Espírito Santo ele fala com cada um de uma forma. Isso depende muito da sua intimidade com Ele. Quanto mais intimidade você tiver com Ele, quanto menos carnal você estiver, mais fácil vai ficar discernir a voz do Espírito Santo e pode ser de diversas formas que Ele vai falar com você. Então, eu sugiro para você que pratique a oração com o Espírito e a oração com o entendimento para que você vá desenvolvendo um relacionamento com o Espírito Santo e intimidade com Ele. E aí, Ele vai começar a te dar o discernimento para que você ore nele, ore segundo aquilo que Ele te pediu para orar. Eu digo para você que a sua oração ela vai ficar muito mais prazerosa quando você começar a exercer os dois tipos de oração e depois, consequentemente, transformar isso no terceiro tipo de oração, que é a oração no Espírito. Bom, deixa eu só enfatizar uma coisa para que não haja nenhuma confusão. Quando a gente fala de orar no Espírito, que é a oração onde nós temos o discernimento do Espírito Santo para orar, esse discernimento sempre está relacionado a algo das nossas vidas. Eu sempre vou ter discernimento do Espírito Santo para orar por mim, e isso é a oração no Espírito. Quando eu recebo uma revelação para interceder por alguém ou orar por outra pessoa, isso não é oração no Espírito Santo, mas é uma oração baseada numa revelação, num dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria ou discernimento de espírito. Orar no Espírito
são orações que o Espírito Santo coloca para você que você seja edificado, para que você tenha discernimento das coisas espirituais que estão acontecendo ao seu redor e assim você possa orar com fé e se proteger diante dessas situações. Bom, pessoal, então esse era o vídeo de hoje. Eu queria te pedir para que você se inscreva nesse canal se você não é inscrito, deixe um like se você gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também vai lá e nos segue nas redes sociais. Nós vamos gostar de ter esse relacionamento mais de perto. Tá bom, pessoal? Então é isso. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!